Bom, vamos lá, pessoal. Seguinte, ó, hoje a gente vai conversar sobre os orbitais atômicos, tá? Quero conversar com vocês de uma maneira diferente do que está lá nas videoaulas, para tentar ajudar vocês a entenderem essa parte, que eu sei que é uma parte complexa, que tem muitas novidades para todo mundo, tá? Então, é o seguinte, os orbitais atômicos, né? Vocês geralmente conhecem por isso daqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Enfim, vocês estão acostumados a fazer distribuição eletrônica, né? E determinar, enfim, como os elétrons estão distribuídos ao longo do átomo. Mas a gente precisa entender um pouco mais a fundo, né? Os significados e de onde vem tudo isso, tá? Então, bom, primeira coisa é que isso são orbitais atômicos, né? E eles têm formatos geométricos especiais, né? Que nem orbital S tem um formato esférico, como vocês estão vendo aqui. Os orbitais do tipo P, tá vendo? Ó? É como se fossem duas bexigas, né? Uma para um lado, a outra para o outro, aqui numa direção, para cima e para baixo, na direção Y, esse daqui. Então, é o orbital PX, orbital PZ, orbital PY. Aqui, ó, os orbitais D, tem 5 opções de geometrias diferentes. Olha só que interessante essa do meio. Né? Os orbitais F, tem mais formatos cada vez mais malucos e complexos, né? Cadê? Aqui. E a gente escreve dessa forma. Bom, então é o seguinte, para vocês visualizarem o que nós temos aqui, pensa no seguinte, vamos começar pensando lá no átomo de Bohr. O átomo de Bohr você tinha um próton e um elétron no nível de energia 1, certo? Aí tem um segundo nível de energia, esse é o N igual a 1. Depois você tinha uma segunda camada, N igual a 2. Depois você tinha um outro nível, que a gente falava nível 3 de energia, certo? E o elétron podia transitar entre esses níveis de energia, tá bom? Beleza. Só que o que acontece é o seguinte, o elétron não está de verdade numa órbita circular igual a um planeta, né, em volta do Sol. O elétron, né, na mecânica quântica, nessa parte quântica, a gente vê o seguinte, se você tem o próton aqui, se você conseguisse tirar fotos, né, do elétron no primeiro nível de energia, no nível 1, você ia tirar uma foto, sei lá, você ia ver o elétron nessa posição. Aí você tira outra foto, o elétron ia aparecer em outra posição. Aí outra foto aqui, aí outra, aí outra. Aí você vai tirando um monte de fotos. O que você ia ver? Você ia ver que nem uma nuvem. Tô vendo assim, ó? Que é a nuvem eletrônica, né? Que nem uma nuvem, que é uma nuvem de probabilidade que a gente chama. Porque cada observação que você faz, existe uma probabilidade de você encontrar o elétron em uma dessas posições. E o interessante é que a probabilidade, então, para o orbital 1s é esse formato esférico, né? Que a gente consegue desenhar um gráfico que é assim, ó. Ele sobe, desce. Aqui é distância do núcleo. Aqui é probabilidade. E aqui é probabilidade. Então, é assim, ó. Vamos supor que aqui no zero é bem onde está o núcleo, onde está o próton. Conforme você vai indo mais distante do núcleo, bem no núcleo, a probabilidade de encontrar o elétron é zero. Tá vendo? Aqui é zero a probabilidade. Conforme você vai se afastando, a probabilidade aumenta. Essa região aqui do pico é onde mais tem chance de encontrar o elétron, que é que nem uma região aqui assim, né, ó, nessa distância aqui, ó, que seria mais ou menos o raio dessa esfera, né? O lugar de maior probabilidade, essa faixa aqui. Aí, se você continua andando para a sua direita aqui, a probabilidade vai caindo, né? Vai caindo até zero, bem longe do núcleo, a probabilidade de encontrar o elétron é zero. Então, tá vendo que é um gráfico desse tipo?
é isso que a gente obtém, né? Se você conseguisse fazer esse experimento de ficar tirando essas fotos que eu falei, tá? E dá esse formato esférico para o orbital 1s. Então, aqui eu já estou contando uma história para vocês que é algo que já está observado, né? O primeiro nível de energia é um orbital esférico que tem esse formato, né, que a gente chama de 1s. O número 1 vem justamente dessa ideia de nível de energia, nível 1, né, que são as camadas de energia aqui, ó. Camada, lá historicamente, né, eles chamaram de camada K, camada L, camada M, N, O, P, Q, que seriam as camadas de energia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Com essas todas aqui, a gente já completa toda a tabela periódica, né? Por isso que não tem mais para frente aqui. Mas se você descobrisse novos átomos, você poderia ir tentando preencher isso, né? Tá bom. Então, beleza. A camada S... Ó, e veja o seguinte, ó, vocês estão vendo que todas as primeiras aqui são S's? Essas camadas S, elas são todas esféricas, tá? Só que elas vão sendo esferas maiores e mais complexas, né? Porque é o seguinte, ó. Esse aqui é o 1s, né? Agora eu vou desenhar 2s para vocês verem. O próximo nível de energia, que seria relacionado com esse n igual a 2 aqui, né? Você já tem que imaginar como uma esfera maior. Então, eu vou desenhar aqui o próton. Então, o n igual a 2, estou desenhando aqui a minha nuvem de probabilidade de encontrar o elétron. Essa vai ser o orbital atômico 2s. Se você desenha o gráfico de probabilidade dele aqui de encontrar o elétron, você vê que dá uma coisa curiosa assim, ó. Então, distância, probabilidade, ele é assim, perto do núcleo é 0, aqui. Aí ele tem uma subidinha, ele desce para um ponto que é 0. Então, ele meio que tem um ponto de máximo aqui perto e depois mais distante. Aqui é um nó, tá? Isso aqui tem um nome, né? Aqui onde não tem chance de encontrar o elétron, né, onde é nulo, a gente chama de nó, tá? É quando ondas se cancelam, né? Pensa numa onda positiva com uma onda negativa, né? A onda do elétron positiva com a negativa está se encontrando, está cancelando. Não tem probabilidade de encontrar, tipo numa faixa, ó, tipo nessa região aqui do meio que eu estou desenhando, tá? Em vermelho. Depois tem um pico de novo, então a maior chance de encontrar o elétron é nessa parte que eu vou desenhar azul aqui, ó. É nessa região que está relacionada com esse pico. E depois, conforme você vai se afastando, vai para 0 de novo, tá bom? Então esse é o orbital 2s, tá? E lógico que quando tem elétron na 1s, elétron na 2s, tudo isso está sobreposto lá no átomo, né? Beleza, né? Vocês estão entendendo? O orbital 2s. Aí, você olha, qual que é o próximo? O próximo aqui, em nível de energia, seriam os orbitais do tipo P. Porque o que acontece? Você tem os níveis de energia, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você tem os subníveis, que são subníveis aqui, ó. Subnível é o S, P, D, F, né? São os subníveis de energia de cada camada, tá? Então, daqui a gente vai para o 2P. O 2P, pessoal, ele tem um formato muito interessante, que é desse daqui, ó. Eu estou desenhando aqui em 3 dimensões. X, Y. Estou desenhando 3 vezes porque eu vou fazer 3 desenhos, tá? Para cima, Z. Vou pegar em vermelho aqui. Então, o orbital P, ele tem 3 configurações possíveis, que é ao longo do eixo X, né? 2 lóbulos, né? Pensa num halter ou 2 bexigas.
ao longo do eixo X, ou ao longo do eixo Y, estão vendo assim, né? Duas bexigas ou nessa direção, ou ao longo do eixo Z. São as três opções possíveis, e a gente chama de PX, PY e PZ. Tá vendo? Beleza. Aí, você pode perguntar, né? De onde que vem esses formatos, né? Vem de duas coisas: experimentos e a teoria, né? A teoria é a mecânica quântica, é a equação de Schrödinger. Já ouviram falar da equação de Schrödinger? Aquele do gato lá, né? Do gato vivo ou morto. Então, ele escreveu uma equação lá na quântica, que não importa aqui pra gente, mas só para vocês terem uma ideia da cara dela, né? Tem as funções de onda, você tem o coeficiente aqui de energia, e você consegue calcular dessas equações, equações que dão esses formatos aqui, ó, que dá o formato esférico em 3 dimensões, que dá um formato dessas duas bexigas, né? Só para você ter uma ideia, assim, eu vou escrever uma função de onda aqui, ó. Psi de P de X é igual 3 sobre 4π elevado a meio, x sobre r, seno de θ, cosseno de φ. Né? Isso está em 3 dimensões, né? Então, o r é um vetor, você tem aqui um ângulo θ, aqui um ângulo φ, e meio que com um ângulo θ definido, com um ângulo φ definido, com a distância r, você coloca a posição que o elétron está, né, de uma certa distância, ou seja, essa função aqui, a função de onda px, vai dar esse formato, né, desse jeito, tá? Então, tem várias equações, cada função, cada orbital, né, ela tem uma função matemática que descreve esse formato maluco dela. Para a gente aqui não importa ficar decorando essas equações, ficar sabendo resolver isso aqui, não é esse o foco. O que eu quero aqui com vocês é que vocês compreendam o conceito geral, né, de que a quântica resulta em equações, que são as funções de ondas, que dão os formatos dos orbitais atômicos. Esses orbitais atômicos, os elétrons vão preenchendo eles, né, conforme o valor de menor energia até o valor de mais alta energia, e isso vai resultando em todos os átomos que a gente tem na tabela periódica e numa série de propriedades que a gente está interessado aqui na química, tá bom? Então, bom, eu sei que são muitos conceitos novos, mas vamos lá, vou seguindo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Aí, pessoal, então eu tenho uma figura aqui, ó. Então, o orbital S são esféricos, os P's têm esses formatos aqui. Quando você vai para o D, ele já tem 5 opções de formatos, tá vendo? Ó? Ele tem, é como se fosse 4 bexigas aqui, né? No plano XY, no plano YZ, no outro plano, e esse do meio aqui que é uma coisa mais maluca ainda, né? Quase igual a um P, só que tem uma coisa redonda aqui no meio, né? Aí você vai para o orbital F, mais complexo ainda de visualizar, né? Fica difícil. E tudo está lá sobreposto no átomo, né? Bom, tá bom. Aí, como que eu preencho? Como que os elétrons... O que acontece, né, nesses sistemas? Acontece o seguinte. A gente também visualiza esses níveis de energia com esses diagramas aqui, ó. Esses diagramas, eles ajudam muito bem a gente entender o que está acontecendo. Que é o seguinte. No nível mais baixo de energia, lá que é o N igual a 1, vocês tinham o orbital
Opa, cadê meu lápis? Aqui. 1s, certo? Depois, no nível 2 de energia, você tinha essa caixinha aqui, que é a 2s, e essa outra caixa aqui, que eu chamo de 2p, certo? Aí, no nível 3 de energia, essa caixa aqui é 3s, 3p, 3d. Nível 4, 4s, 4p, 4d, e aqui vai ser a 4f. Né? Beleza. Aí, o que eu quero mostrar para vocês? Quando você tem átomos monoeletrônicos, o que é monoeletrônico? Só tem um elétron, né? Tanto que eu estou desenhando aqui, ó, um próton, um elétron. Dois prótons, né? O hélio, sei lá, mas com apenas um elétron. Né? Três prótons, um elétron. Monoeletrônico, você tem esse perfil, né, para os níveis de energia. O mais baixo é esse N igual a 1, o N igual a 2 está aqui. Tá? O que significam essas caixinhas? Tem uma regra, né, que foi descoberta lá na mecânica quântica, que é o seguinte: cada um desses orbitais, esses orbitais aqui que eu desenhei para vocês, 1s, 2s, os p's, eles só comportam dois elétrons, que são os elétrons que têm spin para cima e um elétron que tem spin para baixo. Tá? Então, tem uma propriedade, né, que eu já estou pulando aqui um pouco, vocês têm que ver lá na videoaula, tem uma propriedade que chama spin. Spin, pensa no elétron girando, né? Ele pensa assim, é como se ele só pudesse... Isso é uma analogia, tá? Não é realista, né? Mas é como se ele só pudesse ou girar em torno do próprio eixo apontando para cima, ou como ele só pudesse girar em torno do próprio eixo apontando para baixo, tá? Pensa nessa analogia. Mas não é isso, né? É o spin. O spin ou é up ou é down. Tá vendo que aqui, ó, a gente preenche o S com 2, as camadas P com 6. Por que com 6 e aqui com 2? Porque é o seguinte, a regra é, cada orbital cabem 2 elétrons. Então, nesse orbital 1s, cabe um up, cabe um down. É aquele número 2 aqui. Tem uma criançada brincando aqui. No orbital 2s, também só cabem 2 elétrons, né? Um up e um down. Então, a 2s também... Opa, o que aconteceu aqui? Nos orbitais p, tá vendo que eu tenho 3 opções? E cada um deles comportam 2 elétrons, né? Um up e um down, um up e um down, um up e um down. Tá vendo que dá um total de 6 elétrons para os orbitais p? É justamente a informação que está aqui, né? Ó. Nível 2, orbital atômico P, cabem 6 elétrons. Lá no subnível D, você vê que cabe 10 elétrons. No F, cabe 14. Por quê? Porque eles abrem em várias opções, né? Ó, se você olhar aqui, ó, os P's, você tem 3 opções, então cabe 6 elétrons. Os D's, são esses azuis aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 opções, então 5 vezes 2, né? 2 elétrons em cada um deles, cabem 10 elétrons, né? Que é o que está escrito aqui. Nos Ds, subníveis Ds, cabem 10. E nos F, que são 7 opções, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções, 14 elétrons, tá bom? Então tá bom. Então é importante vocês irem entendendo todo o significado por trás disso daqui, né? É lógico, vou fazer a distribuição eletrônica, vocês já sabem todas aquelas regrinhas, né? Pego esse, depois preencho esse, e assim vai, né? Mas a gente tem que entender de onde que está vindo tudo isso, de onde que surgem essas regras, né? Então, vamos aqui para o outro. Então, o que acontece? Os níveis de energia é assim, pensa em um elétron. Um elétron vem, ele vai para o menor nível de energia possível. Então, ele vai ocupar essa caixinha aqui com um determinado spin. Por exemplo, spin up.
Tá vendo que eu desenhei ele para cima aqui? Spin mais meio, que a gente fala também mais meio, menos meio, né? Aí, isso seria, por exemplo, a distribuição do átomo de hidrogênio, né? Ó, se eu pensar no hidrogênio, ele tem um próton, um elétron, então ele tem distribuição 1s1, certo? No orbital 1s, 1 elétron. Aí você vai para o hélio. O hélio, 2 prótons, tem 2 elétrons. Como que eu faço a distribuição eletrônica dele aqui, a configuração? Venho com o próximo elétron. Não cabe 2 elétrons por caixinha? Lembra, cada uma dessas caixas aqui são os orbitais atômicos. Então, por que a caneta parou? Peraí. Cabe um elétron para cima, um elétron para baixo. Então, você tem 1s2, né? Para distribuição eletrônica. Aí vai para o lítio. Lítio. 3 prótons, 3 elétrons. Vou ter que distribuir 3 elétrons aqui nos níveis de energia. Venho com o meu próximo elétron, ele vai ocupar essa próxima posição do 2s. Então, eu tenho 1s2, 2s1. Um elétron no orbital 2s. Tá? Então, a gente está fazendo aqui nas duas visualizações, né? Aí, vamos para o próximo. Acho que é o boro, né? Mas eu tenho aqui, ó. Cadê? A minha tabela. Ah, o berílio. Berílio. Então, vai ser 1s2, 2s2. O próximo elétron vem, ele vai ocupar essa posição aqui. Por quê? Porque tem um detalhe aqui também, pessoal. O nível de energia, deixa eu ver se eu sei fazer, desse 2p, ele vai estar um pouco deslocado para cima. Tá vendo? Ó? Esse nível 2s aqui, ele está um pouco abaixo do 2p. Então, ele preenche primeiro aqui e depois ele começa a preencher esses, tá? Então, vamos lá. Para o boro. Boro, você tem... Opa. Boro é B só, né? 1s2, 2s, 2p1. Por quê? Você vai ter um elétron ocupando essa posição agora aqui. Tá vendo? Aí, beleza. Vamos para o próximo elemento da nossa tabela. Carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Ele vai vir e vai ocupar essa outra posição. Aí aqui começam algumas regras, né? Tem a regra de Hund, que está lá na videoaula, que é quando você está numa situação que nem essa, né? Que está todo mundo aqui no mesmo nível de energia, você preenche primeiro esse espaço aqui, né? Junto com a primeira caixa, ou você preenche primeiro os próximos? Então, a regra de Hund diz que os elétrons preferem preencher primeiro um em cada um desses orbitais, e depois que está todo mundo preenchido com um, os próximos elétrons vêm preenchendo as próximas posições, com spin para baixo. Então, o carbono, por exemplo, seria esse, aí, né, você poderia continuar montando a sua tabela periódica, você já colocaria mais um elétron aqui, né? No próximo, você colocaria um elétron aqui apontando para baixo. No próximo elemento, mais um elétron agora ocupando essa posição aqui. Próximo elemento, um elétron ocupando aqui. No próximo elemento, você viria para a camada 3s, né? Um elétron aqui em cima, e assim por diante, né? Conforme você vai preenchendo esses níveis de energia, você vai tendo átomos maiores, mais complexos, e você tem toda a distribuição eletrônica, né, desses átomos, tá? Essas distribuições a gente precisa saber determinar, né?
porque elas vão resultar em propriedades importantes para as ligações químicas, né? As propriedades químicas dos elementos da tabela periódica que a gente está interessado, tá? Bom, beleza. Acho que eu Professor, consigo. licença. Pode falar. Posso tirar uma dúvida? Pode. Então, pensando em vendo os orbitais assim, o conceito de hibridação, o fenômeno da hibridação, a gente pode dizer que ele seria para completar orbitais, não deixar orbitais vazios? Então, a gente vai ver o conceito de hibridização que vai cair na última prova, né? Então, eles vão Tá bom. vir. Isso, a gente vai estudar ainda para nessa segunda prova nossa, que vai ser começo de janeiro, não vai cair a parte de hibridização ainda, tá? Mas aí, para o final da nossa disciplina, a gente vai ver realmente. O que ele está falando, pessoal, é assim: hibridização é quando você mistura orbitais, tá? Quando você, por exemplo, pega um orbital P e mistura com o orbital S e eles formam um outro tipo de orbital, o SP, o SP2, o SP3, né? E isso vai resultar em propriedades para a gente explicar elementos, né, ou ligações químicas que a gente não consegue explicar com essa teoria aqui, tá? Porque aqui a gente está vendo os orbitais atômicos, né? Que é o átomo isolado, né? Pensa assim, é apenas cada um desses elementos, cada um desses átomos. Quando você começa a colocar o hidrogênio para interagir com o flúor, para interagir com o carbono fazendo ligação com o hidrogênio, então vai ocorrer uma série de interações entre os elétrons, os prótons, que pensa assim, é como se ele deformasse esses orbitais, sabe? Ele meio que deforma, por exemplo, o esférico com esse outro aqui, começa a aproximar vários elementos. Um interage com o outro, eles se deformam e eles viram um outro orbital, um híbrido, né? Híbrido significa misturado, tá, pessoal? E aí tem várias teorias, tem a TLV, tem a TOM, e a gente vai estudar ela, tá? Eu não vi o nome aqui de quem estava conversando. Opa, era eu, Diogo. Valeu, Diogo. Obrigado Mas pela então, resposta e desculpa vamos se mais eu para frente a gente atravessei um vai ver pouco. isso, tá? Tá bom. Valeu. Bom, então beleza. Então aqui vocês estão raciocinando, né, como é que funciona essa questão dos orbitais. E aí tem algumas outras regrinhas que eu preciso conversar com vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Que tem a ver com cadê? Com a lista de exercícios. O primeiro exercício aqui é legal eu usar ele como exemplo, porque tem umas regrinhas que os alunos confundem pra caramba e serve como um exemplo interessante. Que está lá na videoaula também, mas vamos lá. Ó, que é o seguinte. Não, some daqui. Eu estou no primeiro exercício da lista da semana 7. O que importa é o título aqui do PDF, tá? Semana 6, aqui tá errado, é semana 7, tá? O que importa é o arquivo dentro de qual pasta está, né? Então, ó, ele fala o seguinte: a função de onda descreve o elétron, tá? Ele está perguntando: o que é a função de onda descreve o elétron? A resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio resulta em 3 números quânticos. Quais são eles e quais valores eles podem assumir? Isso aqui é o seguinte: tem livros que vão falar para vocês que são 3 números quânticos. Tem outros livros que gostam de falar que são 4 números quânticos. Por causa do seguinte, pessoal. Eu vou falar dos 4 aqui. Então, ó, a função de onda, que geralmente eles usam essa letra grega φ aqui, né? Ela vai descrever os orbitais, tá? Pode ser o orbital S, pode ser os orbitais P, né? Pode ser os orbitais D, que são mais complicados. Então, esses orbitais aqui, todos eles, são definidos por esses 4 números, tá? Se eu juntar, por exemplo, o número
1, 0, 0, 0, sei lá. Não, aqui no último não tem zero, né? Mais meio. Eu estou definindo o primeiro. Se eu juntar outros valores aqui, estou definindo outro orbital. Então, dependendo o conjunto de números aqui, eu estou definindo um orbital diferente. Isso vem lá das equações de Schrödinger. Bom, o que significa cada um desses termos? Né? Isso aqui vocês têm que decorar mesmo, né? Tem que entender. É o seguinte, esse ms é o spin do elétron, que só tem duas opções. Ou ele é up, ou ele é down. Ou ele é para cima, ou ele é para baixo, né? Tem gente que escreve mais meio ou menos meio. O que é isso aqui aparecendo aqui? Devo ter ativado alguma função aqui do tablet. Some daqui. Bom. Travou? Ixi. Acho que foi. Então, o elétron... Geralmente tem quando o livro fala que só tem 3 números quânticos, esses aqui são os números quânticos, tá? O N, o L, o ML e o MS. É que ele não está querendo falar do spin. Ele meio que assume. No final você sabe que o spin lá na caixinha pode ser para cima ou para baixo, né? Mas tem gente que gosta de falar porque o spin também é um número quântico chamado MS e está aqui. Ele só pode ser ou mais um ou menos um, né? Ou mais meio, menos meio, para cima, para baixo, como você preferir. É tipo o positivo e o negativo, entende? É um para cima e um para baixo. Aí, beleza, vamos para o próximo aqui. O ML. Na verdade, vou começar pelo N. O N é aquele que você já viu do nível... Pensa nos níveis de energia do Bohr. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Então, ele é chamado de número quântico principal, número N, que pode ter valores número 1, número 2, 3, 4 e assim por diante. É um número inteiro que começa no 1, né? Não tem nível de energia 0, né? É o nível de energia número 1, depois tem o 2, o 3, o 4 e assim é infinito, tá bom? Então, por isso que geralmente a gente começa tudo definindo esse, né? Em qual nível de energia você está? N igual a 1. Aí você consegue calcular quais são os L possíveis. O L é o número quântico de momento angular orbital. Ele tem esse nome aqui, mas o que importa também é você saber calcular ele. Não, peraí. Que é o seguinte, ó. O L, você tem que saber o N para você calcular o L, tá? Então, se o N for 1, a primeira opção aqui, ó, N igual a 1, o L vai de 0 até 0. Então, o L só tem uma opção, 0. Se o N é igual a 2, o L vai de 0 até 1. Concorda? Se o N aqui for 2, aqui vale 1, então o L é de 0 a 1. Se o N é igual a 3, beleza, você tem que seguir essa regra para calcular os L's possíveis, tá? Pelo nome, você consegue ter uma ideia do que ele significa, né? Que é o número quântico de momento angular orbital. Então, momento angular, se você lembrar lá da física, tem a ver com rotação. Então, se ele está rodando num sentido, se ele está rodando no outro sentido, enfim, tem a ver com o momento angular daquele orbital, né, daquele desenho geométrico lá, tá? Vocês vão ter que saber fazer esses cálculos, porque vocês precisam saber calcular esses valores. Vamos para o ML, número
quântico magnético angular. Então, são só 4 números, né, pessoal? Não é tão difícil de lembrar tudo isso. É um pouco confuso, mas não é tão difícil. Menos L mais 2, 3 pontinhos. Até mais L. Então, ó, vê se vocês entendem a regra aqui do ML. Ele começa em menos L e ele vai até mais L. Então, por exemplo, se o L é 0, você vai de menos 0 até mais 0. Então, só tem um valor, 0. Se o L é 1, ele vai de menos 1, 0, mais 1. Estão entendendo? Ó, se o L é 2, ele vai de menos 2, menos 1, 0, 1, mais 2. Né? Se o L é 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Estão entendendo? É uma regrinha, né? Não é difícil de seguir. E é isso. Né? Sabendo isso aqui, ó, você calcula a maioria dos casos aí que você vai precisar calcular, tá? Então vamos fazer um exemplo. Ó. Suponha que n é igual a 1. E eu pergunto, quais são os valores de L possível e quais são os valores de NL possível para esse caso? Então vou lá, vou calcular. Definiu n igual a 1. Então ele já definiu aqui o primeiro. Quais são os L's? Eu tenho L igual 0 até 1 menos 1, que é apenas um valor de L igual a 0. Tá vendo? E o ML? Se eu calculei o L, eu consigo agora calcular o ML. ML igual. O L não é 0? De 0 até 0. Então ficou fácil. ML igual a 0. Então, ó, nesse caso, nesse primeiro caso aqui, ficou fácil. A função de onda é 1, 0, 0. Tá vendo? Ó? N igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0. E esse MS aqui, que é o do spin, ele pode ser mais meio ou menos meio, né? Ele pode ser mais ou menos meio, que eu estou preenchendo aqui dessa forma. Se você desenhasse como uma caixinha, né, ele seria uma caixinha que cabe o spin up ou down. Esse aqui é exatamente o primeiro lá, né? O esférico com S, tá? Ele é definido por esses números aqui. Bom, fazer mais um mais complicado. Esse era o primeiro caso. Depois vocês vão ter que praticar isso para vocês ir pegando o jeito, né? De como que calcula isso. Mas vamos supor n igual a 2. Quais são os L possíveis? Então, L, vou calcular agora em tabela, assim. L vai de 0 até 1. Então, eu tenho L igual a 0 ou L igual a 1. Vocês concordam? Ó? Aqui vai dar 0 ou 1, né? Que é... Você pode escrever assim, né? L igual 0,1. Que é substituindo o número 2 aqui, né? Então, tá aqui as duas opções de L. Para cada opção de momento angular orbital, você vai calcular os MLs, tá? Então, para essa opção de L, você calcula isso aqui, e para essa outra opção de L, você também calcula isso daqui. Então, para o primeiro caso aqui, quais são os MLs possíveis? ML, só tem uma possibilidade. ML igual a 0, né? 0 até 0.
E para esse outro caso aqui, ml vai de -1, 0, mais 1. Opa. Tá aqui, né? Ó. ml pode ser -1, 0 ou mais 1, que é só substituir número 1 aqui. Olha que legal esse caso. O que é esse caso aqui? N igual a 2, nível de energia 2. Você tem duas separações, L igual a 0, L igual a 1. Aqui em cima, S igual a 0, é exatamente o orbital 2s, que é o N2, L0, ML0. É esse orbital aqui. Quando você vai para 2, 1, -1, 0, mais 1, são os 3 P's. É o P na direção X, esse aqui é o P na direção Y, e o terceiro caso aqui é o P na direção Z. Então, tá vendo? Ó? Número 2, 1, -1 é uma opção. Número 2, 1, 0 é a outra opção. Número 2, 1, mais 1 é a terceira opção. Tá? E 2, 0, 0 seria o 2. Aqui são os dois P's, né? Estão entendendo? Então, essas configurações de números quânticos, elas vão formar todos aqueles orbitais, né? Que a gente já viu o desenho deles, já viu quais são os que existem, mas você tem que saber aqui manipular esses números, calcular, enfim, que vai ser importante. Vamos supor aqui, vai, um terceiro caso mais complicado. Vamos para o N igual a 3, para a gente ir complicando. Mais um, então. Nível de energia 3. O que eu tenho? Para o L, vou ter mais opções, né? Vou ter L igual a 0, mais 1, mais 2. Vocês concordam? Ó? Se o N é 3, o L vai de 0 a 2, então 0, 1, 2. Para cada um deles, você calcula os mLs. Então, ó, vou calcular aqui. O ml, quando L é 0, vai ser fácil. Quando L é 0, dá 0 também, é a única possibilidade. Quando L é 1, é aquele ml que vai de -1, 0, mais 1, né? Que a gente viu, igual o caso anterior. Eu tenho essas três possibilidades. -1, 0 e 1. E o L igual a 2, o ml, olha quantas possibilidades você tem agora. -2, -1, 0, mais 1, mais 2. Quantos abriu aqui? Abriu em 1, 2, 3, 4, 5. Olha que legal. O que são esses números? N igual a 3, nível de energia 3. Você tem o L0 e o ML0 é o orbital 3s. Esses três aqui, eles formam os 3p. Então, é orbital P na direção X, na direção Y, na direção Z. E esses 5 aqui formam o 3D, que é aquele formato, tipo uma borboleta, né? 4 bexigas assim, tem no plano, tem no outro plano, tem 5 possibilidades, e por isso que cabe 2 elétrons nesse, né? Só tem um orbital. Nesse aqui cabe 6 elétrons, porque tem 3 orbitais, e nesse aqui cabem 10 elétrons, porque tem 5 orbitais, né? Cada um desses números vai resultar num formato diferente. Meu cachorro está latindo aqui, pessoal. Bom, aí, deixa eu ver. Professor. Diga. Na lista de exercício, acho que é o exercício 3. Isso. Ele tem que completar a tabela, né? Ele dá o N, o L. No caso, eu tenho que escolher um ML? Isso, eu vou fazer um exemplo para vocês verem aqui, ó. Beleza. Ó, então, você tem que completar. Lembra do seguinte, nesses exercícios tipo dessa tabela, começa sempre pelo N, porque o N define os L's, o L define os MLs, e aí você consegue completar o resto, tá? Então, assim, ó, nessa primeira linha,
N é igual a 3, né? N igual a 3. Estou anotando aqui, e o L, ele definiu igual a 1. Aí ele pergunta... na verdade, o ML, ele deixou em branco, né? Quando ele coloca esse risco aqui, ele quer dizer todos os possíveis. E aí ele quer saber quantos orbitais cabem. Então, é o seguinte, ó. Cadê minha lousa? Aqui. Ó, a primeira linha aqui, né? Para esses valores, quais são os MLs possíveis? Se o L é 1, então é ML menos 1, 0 e mais 1. Então, eu tenho 3 possíveis aqui e, portanto, eu tenho número de orbitais. Eu tenho 3 orbitais, tá? Quais são esses orbitais? Ó, eu vou escrever cada um deles. É 3, 1, menos 1, 3, 1, 0, 3, 1, mais 1, são esses 3 aqui. Que são... vocês não estão vendo aqui minha tela, peraí. Que são as 3 combinações, que é assim, ó, o 3 com 1, aqui, ó, o 3 com o número 1, e aqui no ML tem 3 opções, né? Menos 1, 0, mais 1, e nessa quarta opção seria cabe um spin para cima e um spin para baixo em cada um deles, né? Então, meio que o número que você tem de MLs, na verdade, depende do número de Ls também, né? Então, nesse caso, tá vendo que você tem 3 orbitais? Tem essas 3 opções. Então, aqui o número de orbitais é 3, e número de elétrons. Cada orbital cabe 2, né? Como você está vendo aqui, ó, cada orbital cabe 2 elétrons, portanto, cabem 6 elétrons ao todo. Então, é 3 e 6, tá? Ó, vou fazer mais uns exemplos aqui desse daqui, que é interessante. Olha a segunda linha. N é igual a 4. Ó, deixa eu fazer aqui. Esse é um exercício legal mesmo, de eu dar mais uns exemplos, porque ajuda vocês a ir raciocinando como que funciona. N é igual a 4, L é igual a 3 e ML igual a mais 2. Então, ele já definiu o ML. Número de orbitais. Quando ele define os 3 números, pessoal, ele está definindo um orbital. Porque é o seguinte, é o orbital 4, 3, mais 2, e a última posição é a do spin para cima ou para baixo. Tá vendo? Ele já definiu o orbital. 4, 3 mais 2 é um orbital com 2 elétrons. Tá? Aí eu vou deixar para vocês pensarem nesses outros aqui, porque esse 6 e esse nível 7 já vai dar mais complicação, porque vocês vão ter N igual a 6, aí vocês vão ter vários L's possíveis. Para cada L, você vai ter vários ML possíveis. Então, vai dar um monte de orbitais e para cada orbital o dobro de elétrons, né? Mesma coisa para o 7. E aí depois vocês pensam nisso, eu mando a resolução para vocês conferirem, tá? Deixa eu ver. Cadê? Bom, só mais uma coisa para finalizar que eu queria falar, pessoal. Os spins, que é essa propriedade aí do spin para cima ou para baixo, né? O spin do elétron, ele vai ser importante para definir algumas propriedades magnéticas dos materiais. Então, né, se o material reage a campos elétricos e magnéticos por causa do spin do elétron, tá? Se ele vai ter uma propriedade magnética naquele material. Então, uma informação importante que vocês têm que ter é o seguinte: quando eu desenho aquelas caixinhas, se o orbital atômico está apenas com um elétron,
esse sistema, esse átomo, ele vai ter propriedades magnéticas. Pensa, esse elétron, né, com esse spin, ele tem um campo magnético em volta dele. Tá? Pensa assim, um campo magnético. Quando ele está sozinho, quando ele está desemparelhado, né? Desemparelhado é sem par, né? Quando ele está emparelhado, que é, ele está com um par, né? Ele tem um elétron para cima e um elétron com spin para baixo. Ele tem um campo magnético contrário aqui. E o campo magnético de um elétron cancela o campo magnético do outro. Então, nesse caso aqui, eles estão emparelhados. E aí, olhando os orbitais, se tiver elétrons desemparelhados, você sabe que o seu material tem propriedades paramagnéticas. Se os seus orbitais estão todos com elétrons emparelhados, né, com 2 em cada um deles, você sabe que não tem propriedades paramagnéticas, né? Provavelmente diamagnético, tá? Então eu só queria dar essa informação porque talvez daqui mais para frente vocês vão ver um exercício tipo, né, verifique se esse material tem propriedades paramagnéticas. Vocês vão ter que fazer o preenchimento dos níveis de energia e visualizar isso aqui. Tem elétron desemparelhado? Não tem elétron desemparelhado? Como é que está a configuração? Tá bom? Aí lá na videoaula o professor explica com mais detalhes isso, mas é só uma dica aí para vocês saberem, né, para onde procurar. Bom, pessoal, para a aula de hoje, era isso que eu queria discutir